Eu queria que os irmãos abrissem comigo Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 34. Depois seguiremos, para não ler todo o texto. Vamos começar apenas por aqui e depois vamos seguindo nossos comentários, na exposição. Marcos 10, 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante dos seus discípulos. Esses se admiravam e seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Esse texto ele é uma sequência dos momentos finais do ministério de Jesus fora da região da Judéia. Ele estava no que a gente chama de Transjordânia, do outro lado do Jordão, no lado oriental do Jordão, que era naquela época chamado Decápolis ou Pérea. E ele vinha descendo da Galileia, passando por essa região e estava se dirigindo a Jerusalém, já no final do seu ministério na terra. E conforme ele vai chegando próximo a Jerusalém, conforme ele vai terminando o seu ministério, ele vai abrindo alguns temas, alguns assuntos que ele até então não havia abordado. Possivelmente aqui já estava alguns meses apenas da Páscoa. Alguns consideram que estava menos de um mês da Páscoa, né? E ele nesse texto ele vem abordando um tema que ele começou a falar com os seus discípulos já no capítulo 8, que é sobre o real motivo que ele estava ali, que era a questão da salvação, né? E Jesus vai expondo isso aos poucos. E Marcos começa registrando que eles estavam a caminho, né, de Jerusalém. E Jesus estava adiante deles. Por que isso é importante, meu irmão? Porque primeiro que Jesus não estava sozinho, ele estava numa multidão, estavam pessoas seguindo ele, né? Muitos desses que o seguiam eram discípulos, eram companheiros de Jesus na sua jornada, mas Jesus é ele quem segue para Jerusalém. Ele não é guiado para Jerusalém, ele não é empurrado para Jerusalém. Ele que decide ir para Jerusalém. Muito pelo contrário, em algumas outras situações, eles queriam que Jesus fosse, e Jesus falou assim: não é o momento. O momento certo vai chegar, né? Mas eles estavam, agora Jesus já estava ali no caminho, e ele estava indo à frente, né? E o povo seguia Jesus. Então é ele próprio, ele que caminhava, ele próprio que decidiu ir. Então toda a ação de Jesus era uma ação planejada, não era uma ação que foi feita afoita, ou que tivesse algum propósito apenas de cumprimento de qualquer coisa. Não, ele tinha um propósito, ele estava sabendo o que ele estava fazendo e ele estava caminhando para isso. E nesse caminho ele ia instruindo o povo, né? Só que os seus discípulos, esses que acompanhavam um pouco mais de perto, começaram a ficar assustados com o que ele estava falando. Veja que ele fala que eles estavam tomados de apreensões. Porque eles estavam com medo. Jesus vinha desde o capítulo 8, 9, 10, ele vem falando da sua morte, do seu sacrifício. E Jesus precisa tomar uma ação mais
específica com eles, tomando eles à parte, né, para que se separasse os grupos, para que ele pudesse explicar melhor a sua missão, porque, afinal, o foco de Jesus não era o povo, o foco de Jesus no seu trabalho de ministério era aquele pequeno grupo de 12 pessoas. Então, Jesus estava, dessa forma, né, preparando os seus discípulos, tranquilizando os seus discípulos para aquilo que haveria de vir. E o que haveria de vir, então? Jesus aqui ele dá alguns detalhes a mais sobre o que iria acontecer. Que ele iria ser preso, que iria ser traído, que iria ser preso, que iria ser humilhado e que iria ser morto. Vocês podem imaginar, irmãos, a mente aqueles 12 homens, e não eram 12, eram mais, mas principalmente aqueles 12 homens que ele estava se preparando de forma mais próxima. Como é que cairiam essas palavras na mente deles? Já fazia praticamente 3 anos que eles estavam caminhando junto, era o mestre deles, eles tinham aprendido muito com Jesus. De repente, Jesus começa a falar assim, olha, eu vou ser entregue, vou ser traído, vou ser morto, vocês... Aquilo começou a trazer problemas na cabeça deles. Jesus começou, na verdade, lá no capítulo 8, ele já vinha trazendo, interessante, é capítulo 8, 9 e 10 que ele fala sobre isso. No capítulo 8, lá no versículo 31, ele começa dizendo que ele seria morto, né? Mas é interessante que sempre ele vai dizer que depois disso, depois de 3 dias, ele ressuscitaria. Então, apesar de tudo que ele estava comentando, que ele estava mostrando para os seus discípulos o que ia acontecer com ele, ele sempre terminava com essa frase, mas depois de 3 dias ressuscitará, mas depois de 3 dias ressuscitará. Mas o que ficou na cabeça deles não era o mais depois de 3 dias ressuscitará, mas é o que ia acontecer antes. Esse era o medo deles, eles estavam assustados com isso. E a reação deles não foi muito positiva. Lá no capítulo 8, versículo 32, a gente vê que Pedro se assustou tanto que chegou a chamar Jesus de lado e começou a repreender Jesus. Falou, Jesus, para com isso, não vai acontecer nada disso, o que é isso? E, no fundo, eles estavam preocupados, não era apenas com Jesus, era com eles mesmos. Afinal, você vai seguir uma pessoa que você sabe que vai morrer depois, vai ser condenada à morte? E naquela época a gente sabe que a condenação da morte não era como é hoje em alguns países, né? Injeção letal, né? O cara dorme primeiro, depois morre. Não, era um ato extremamente humilhante. Os romanos eram uma máquina de matar. E a crucificação era a pior de todas, né? Então, quando Jesus fala isso, ele sabia que o que vinha pela frente. Mas Jesus precisava preparar os seus discípulos. Aí no capítulo 9, novamente, ele fala um pouco mais que ele seria entregue, e novamente, depois de 3 dias, ressuscitaria. E a reação deles foi outra, eles não compreendiam, 9, 31 e 32. Eles não compreendiam o que Jesus estava falando. Para eles era algo que estava fora de contexto, fora de entendimento. E o que é pior, eles tinham medo de perguntar para Jesus o que significava tudo aquilo. Só que agora ele vai um pouco mais além. Ele conta tudo o que vai acontecer de forma mais detalhada. Ele começa dizendo que ele ia ser entregue. Ser entregue aqui, irmãos, é ser traído. Essa é a palavra correta. Ser entregue é ser traído. Não é simplesmente ser preso por algum ato judicial, alguma sentença, de um mandato de prisão. Ele ia ser traído. É isso. Jesus está falando, olha, alguém vai me trair. Depois que eles vão perguntar para Jesus, mais para frente, que eles vão perguntar, mas ele fala assim, alguém vai traí-lo. Olha, se há uma traição, só pode ser alguém próximo a ele. E aí começa a confusão. Como é que seria essa traição? E ele continua, olha, e vai ser entregue para quem? Para os principais sacerdotes e para os escribas. Aqui ele está dizendo o seguinte, irmãos, os principais sacerdotes eram 2, Anás e Caifás. Então, quando ele falou os principais sacerdotes, eles entenderam muito bem quem eram. Ele está falando do Sinédrio.
ele está falando da liderança espiritual da nação. Seria mais ou menos hoje dizer que seriam, vamos dizer assim, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos da igreja. Algumas igrejas episcopais são os bispos, né? A igreja católica tem os seus cardeais. É como se um desses grandes, que deveriam ser responsáveis por cuidar do rebanho, estaria trazendo sofrimento para aquela pessoa. Aqueles que deveriam preservar, está fazendo justamente o oposto. Então ele está falando da liderança espiritual, e em especial Anás e Caifás, que eram os principais sacerdotes. Os dois eram sumos sacerdotes. Isso depois, se quiser ler, em Lucas 3:2 falam que esses dois eram sumos sacerdotes naquele ano. E eles eram parentes. Né? Caifás, se não me engano, Caifás era genro de Anás. E mais, esses caras, esses sacerdotes, iriam condená-los à morte. Você pode imaginar ser condenado à morte pelo próprio líder? Eles próprios armarem a situação para condená-lo à morte? E aí vem a surpresa. Se isso fosse pouco, vem a surpresa. Eles o entregarão aos gentios. Essa era uma novidade para eles. Quando ele fala aos gentios, eles sabiam que ele estava falando sobre os romanos. Eles sabiam que já tinha acontecido com alguns que eles conheciam, como, por exemplo, João Batista, que tinha sido decapitado por Herodes. Eles sabiam que esses governantes, eles não eram flor que se cheirava. Eles sabiam que eram ávidos por sangue. Eles não tinham o menor escrúpulo de eliminar aqueles que pudessem causar qualquer tipo de problema para eles. E nenhum deles eram santinhos. Eles não tinham, principalmente com os judeus. Os judeus eram um dos povos que mais deram trabalhos para Roma, naquela época. E ninguém queria ser governante naquela região. Tanto que a maioria dos governantes, como o próprio Pilatos, que era o governante nessa época, ele não fez de Jerusalém a capital de Roma na região. Era Cesareia, era distante, que ele queria ficar longe daquela muvuca. Porque eles sabiam que ali era um barril de pólvora. Qualquer coisa que acontecesse ali, multiplicaria por toda a região. Então, quando ele fala vai ser entregue, vai ser condenado à morte e entregue para os gentios, eu imagino o frio na barriga que não deu neles. E deve ter passado assim, e que será de nós? Se ele for condenado à morte, o que não será dos seus seguidores? E o problema com os romanos, com essas lideranças todas, principalmente com os líderes religiosos do Sinédrio, é que enquanto Jesus tinha 2 ou 3 discípulos apenas, uma meia dúzia, estava lá nos recônditos da Galileia, longe deles, estava tudo bem. Só que agora Jesus chega, se aproxima de Jerusalém com uma grande multidão atrás dele. E isso começa a gerar problemas. Mas Jesus, ele diz, porém, essa é a palavra que ele queria que os seus discípulos guardassem, depois eu ressuscitarei. O que Jesus está tentando dizer para eles é que a morte não é o fim. A morte é um caminho. A morte é o caminho da salvação. E é esse o caminho que Jesus está fazendo, o caminho da salvação. Para que a salvação chegasse ao povo, era necessário que Jesus trilhasse esse caminho. Para que a salvação chegasse ao povo, precisava cumprir essa etapa. Jesus sabia disso. Lá em Lucas 17:31, Lucas registra mais um detalhe sobre essa conversa. Ele diz, tomando consigo os 12, disse-lhes,
eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. O que Jesus também diz aqui é que a morte dele não era uma novidade. A morte dele já estava profetizado. Ou seja, está escrito. Nada do que Jesus estava falando era novidade, ou não deveria ser novidade para ele. Estava tudo escrito, tudo já havia sido anunciado pelos profetas há muito tempo. E isso foi feito de propósito. Deus está dizendo assim, olha, eu vou fazer isso, para que quando acontecer isso, você sabe que isso vem da minha parte, não vem da parte de homens. Isso não é uma surpresa. Deus sempre avisa o seu povo que vai acontecer. Então não deveria ser surpresa para eles. Mas eles, mesmo assim, né, eles ficaram surpresos com tudo isso. Tem uma passagem que eu acho interessante, que é de Lucas 24, 25 a 27. Porque Jesus, nessa situação, ele mostra claramente o que os apóstolos não estavam entendendo, que deveriam entender, mas não estavam entendendo. É a situação depois que Jesus ressuscita e ele está... tem 2 discípulos que vão até Emaús, não sabemos quem que são os 2. E Jesus se encontra com eles no meio do caminho. E há uma conversa ali. E no meio da conversa, Jesus fala assim, capítulo 24, Lucas 24, 25 a 27. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo, ou o Messias, padecesse e entrasse na sua glória? E agora veja essa parte que Lucas registra. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eles até aqui eles não conseguiam entender os profetas, não conseguiam entender as Escrituras. Agora, quando Lucas fala, começando por Moisés, passando pelos profetas e terminando as Escrituras, sabe o que ele está falando? Da divisão hebraica da Bíblia. Os judeus dividem a Bíblia diferente de nós. Eles dividem em 3 partes, que eles chamam de Torá, que é o Pentateuco, é o livro de Moisés, por isso que ele começa por Moisés. Ele começa lá, possivelmente, Gênesis capítulo 3, falando da profecia do descendente do homem e da serpente. Depois ele deve ter passado por capítulo 12 de Gênesis, a promessa de Deus a Abraão. Depois ele deve ter passado por outras passagens, como, por exemplo, Gênesis 49, a profecia de Jacó na sua bênção. Depois deve ter passado por todas as leis em Levíticos, mostrando que as leis o apontavam para Cristo. Ele faz um panorama bíblico aqui, irmãos, da lei de Moisés. Depois, nos escritos bíblicos hebraicos, o segundo conjunto são os profetas, Nabiim. E eles dividem profetas anteriores e posteriores. Anteriores é Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Depois tem os profetas posteriores, que é Ezequiel, Daniel. Imagina só ele pegando todas essas promessas, falando lá das promessas para Davi sobre o novo rei. Ele passa por Isaías. Imagina o panorama bíblico que Jesus não deu aqui para eles, irmãos. E a terceira parte são as escrituras, que eles chamam de Ketubim, escritos, que são os sapienciais, começa com Jó e termina com 2º Crônicas. E pega aí todos os salmos, falando sobre ele. Ou seja, quando Lucas fala Moisés, profetas, Escrituras, ele faz um panorama de todo o Antigo Testamento em cada livro, mostrando que Jesus
quem Jesus era, o que ele deveria passar. Pode imaginar uma aula dessa? E aula particular, irmão, só para 2. Ou seja, toda a Escritura já estava determinado do que haveria acontecer. Nada do que Jesus estava dizendo para eles era uma novidade. Nada de que Jesus estava dizendo deveria ser surpreendê-los, porque já estava escrito. O problema é que eles não estavam entendendo. E o grande problema do povo de Deus é isso. Às vezes, nem lê as Escrituras e quer entender as Escrituras. E precisamos, acima de tudo, entender o que Jesus quer. Agora, por que eles não entendiam? Eles, particularmente, não entendiam. Há pelo menos 2 motivos que eles tiveram grandes dificuldades em entender o que Jesus estava dizendo. O primeiro motivo é que eles ainda estavam presos às ideias messiânicas do povo judeu. O que o judeu considerava o Messias, né? E a ideia deles é que o Messias iria restabelecer o reino de Israel e se livrar dos romanos. Essa era a ideia principal. Lógico que existiam alguns ali que tinham segundas intenções, mas de forma macro, o povo acreditava nisso, baseado principalmente que o Messias seria o filho de Davi. E quando fala filho de Davi, está dizendo que ele é o sucessor ao trono, que ele deveria suceder ao trono. Esse é um título de messiânico que se usa aqui no Novo Testamento. Então eles achavam que o Messias, como filho de Davi, recuperaria o reino de Davi, o trono de Davi, e expulsaria os romanos, como aconteceu mais ou menos 200 anos antes com os macabeus, só que naquela época com os gregos. Então eles estavam muito presos a esse tipo de messianismo. Era um messianismo muito mais voltado para a política, um messianismo muito mais voltado para as questões governamentais e muito pouco envolvimento em questões espirituais. E a segunda dificuldade que eles tinham, que era a esperança deles, era muito baixa. A maioria deles ali eram pessoas que tinham pouco conhecimento da palavra. Então, eles ficavam perplexos e confusos, e de maneira alguma aquilo que Jesus estava dizendo, que Jesus estava comentando, né, correspondia aos seus próprios planos e expectativas. E a gente vai ver logo em seguida que essa expectativa entra em confronto com aquilo que Jesus está tentando trazer. O que Jesus está tentando trazer, tentando mostrar o caminho que Jesus estava seguindo. Qual era o seu propósito em Jerusalém? Porque a Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém e o povo estava indo com Jesus. Jesus ia à frente. Então Jesus estava tomando a direção, estava tomando a frente do que estava acontecendo. Então Jesus sabia o que queria acontecer em Jerusalém, já estava avisando a eles, mas eles tinham uma outra ideia do que eles queriam que acontecesse. E aí é um confronto entre ideias, é um confronto entre expectativas e planejamentos. O que eu espero, não necessariamente aquilo que Jesus espera. E o que eles estavam esperando, não era exatamente aquilo que Jesus estava apresentando para eles. E eles estavam num caminho diferente. Os objetivos de Jesus eram um, os objetivos dos apóstolos eram outro, os objetivos da multidão era outro. E qual o caminho que eles estavam seguindo? O caminho deles era o caminho da ambição. Se Jesus estava seguindo o caminho da salvação, os discípulos, seus apóstolos, estavam no caminho da ambição. Veja o versículo 36 e 37. E aqui começa a confusão entre eles. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: O que queres que eu vos faça? Responderam-lhes: Permite-nos que na tua glória
nos assentemos, um à tua direita e outro à esquerda. Jesus acabou de falar que ele ia ser traído. Acabou de falar que ele ia ser julgado e condenado pela liderança de Israel. Acabou de dizer que ele ia ser entregue aos romanos para sofrer. E ainda fala como é que ele vai sofrer, que eles vão escarnecê-lo, vão cuspir nele. Cuspir no rosto, meu, até hoje é uma ofensa gravíssima. Até hoje. Naquela época era pior ainda. Que ia ser entregue aos gentios, que ia ser morto pelos gentios, eles sabiam tudo isso. E aqui eles perguntam, eles estão preocupados com o quê? Quem que vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda de Jesus? O caminho, a direção é totalmente contrário. O caminho da ambição não é o caminho da salvação. É interessante que Mateus, né, relata que o pedido foi feito pela mãe deles. Né? Mateus capítulo 20, versículo 20 também, né? 20, diz, então se chegou a eles a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-os, pediu-lhes um favor. Aí você pode imaginar, o que a mãe deles estava fazendo ali, né? O que a mãe dele está fazendo ali, né? A mãe dele se chamava Salomé, e ela era irmã de Maria. Se quiserem anotar as 3 passagens para você comparar, né, para chegar nessa conclusão, é Mateus 27, 55 e 56, Marcos 15, 40 e 41 e João 19, 25. Você comparar os 3 textos, né, de Mateus 27, 55 e 56, Marcos 15, 40 e 41 e João 19, 25, você vai ver quem era, que Salomé era a mãe dos dois, né, e irmã de Maria. Mas por que isso é importante? Porque sendo ela irmã de Maria, aqui é um problema familiar, porque Tiago e João eram primos, por parte de Maria. Então, Salomé, né, a mãe deles, estava tentando fazer uma defesa da família, já que você vai ser o rei, eu quero que seus primos fiquem do teu lado. Né? Essa que era a preocupação. Né? Agora, mas o que ela estava fazendo ali? Né? Muitas mulheres acompanhavam Jesus. Jesus não estava sozinho. Veja esse texto de Mateus 27. Mateus 27, 55 e 56. Mateus 27, 55 e 56. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, isso na crucificação. Eram os que vinham seguindo Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, que é a outra Maria, e a mulher de Zebedeu. Então, a mulher de Zebedeu, que era mãe dos dois, estava acompanhando Jesus naquela peregrinação para Jerusalém. Acompanhou Jesus por grande parte do seu ministério. Muitas pessoas, não eram só os 12 que acompanhavam. Elas também estavam acompanhando. Então, não é de se estranhar que a mãe deles estivessem juntos. E, possivelmente, Tiago e João foi instigado pela mãe. Fala lá com o teu primo. Conversa com ele. Então, eles tinham uma certa ambição. Já que nós deixamos tudo, deixamos o nosso trabalho, nossos barcos de pesca, nossa empresa, não é nada mais justo do que a gente, como parente, né, estarmos numa posição mais adequada. E aí a reação de Jesus é interessante. Versículo 38 a 40. Mas Jesus lhes disse, olha a frase de Jesus, você não sabe o que vocês estão pedindo. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhes, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo,
porque é para aqueles que a quem está preparado. Jesus deve ter olhado para eles e falou assim, esses caras não sabem o que estão falando. E ainda chama atenção, falou assim, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês têm noção do que vocês estão pedindo? Jesus estava percebendo que eles estavam pedindo a coisa errada pelos motivos errados. Eles não tinham a menor ideia do que eles estavam falando. Mesmo que Jesus estivesse avisando, olha, vai acontecer isso. Mesmo assim, eles não estavam pensando nisso. Eles estavam pensando na sua própria ambição. Tiago, capítulo 4, versículo 3, esse Tiago é irmão de Jesus, né, por parte de Maria. Ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para espanjar os seus próprios prazeres. Muitas vezes nós pedimos coisas erradas, pelo motivo errado. Eu acho que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, não é o outro. Mas o interessante que Jesus continua assim, você sabe que... Vamos ver se você sabe mesmo o que você está falando? O que você está pedindo? Pensa um pouquinho, meu irmão. Você pode beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? E eles, naquela impulsividade, falam assim, podemos. Eu imagino, olha, irmãos, isso não sei se aconteceu, quem sabe a gente consiga ver a fita. Eu imagino Jesus fazendo assim, não é possível. Eles perguntam a coisa errada, eu falo com eles e ainda insiste no erro. Só que, diferentemente do que Tiago fala lá no seu texto, Jesus respondeu, falando, tá bom, é isso que vocês querem? É isso que vocês vão receber. Vocês querem beber o cálice? Vocês vão beber. Vocês querem ser batizados? Vocês vão ser batizados. E isso se cumpriu na vida dos dois irmãos. Abra comigo em Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns das igrejas para os matar, fazendo passar o fio da espada quem? Tiago, irmão de João. Foi o primeiro apóstolo a morrer, irmão, o primeiro mártir da igreja. Ele bebeu do cálice. E João também, irmãos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro de tribulação no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Um foi o primeiro, o outro foi o último a morrer. E Patmos, irmãos, não há nenhum spa que as pessoas vão para passar as férias. Até hoje é uma ilha inóspita. Tem, acho que, 3 a 4 mil habitantes no máximo. Não é um lugar para se morar. O problema é que eles estavam dispostos a qualquer coisa para receber aquilo que eles queriam. Mesmo sem entender muito o que eles estavam querendo. O que importava para eles era ter o pedido atendido. Mesmo sem entender o que eles estavam pedindo. O problema é que algumas pessoas procuram os privilégios de uma determinada posição sem reconhecerem a responsabilidade inerente àquela posição. Eu estou nessa caminhada pastoral já há uns bons anos. Dei mais de 20 anos aula em seminário. 1º, 2º, 3º e 4º ano. A gente encontra cada coisa ali. Pessoas querendo, se projetam no ministério achando que o ministério é uma maravilha. Acha que o ministério é só púlpito. O púlpito é a parte mais fácil do ministério. E olha que não é muito fácil. Aqui é o mais fácil.
Mas as responsabilidades que nós temos fora do púlpito é muito maior do que a gente tem em púlpito. O trabalho do pastor não é só isso. Aqui a gente, o quê? Eu falo uma hora por semana. O pastor Fernando também. Quantas horas a gente não passa fora? Conversando, aconselhando, participando de momentos felizes e tristes. Eu já tive situações que eu saí de uma festa de aniversário. Saí de uma festa de aniversário, no meio do aniversário, deixei a luz lá na festa. Fui em casa, me troquei e fui para o cemitério. Num determinado, celebrando a vida, o início da vida. No outro, celebrando o final de uma vida. Ainda bem que a pessoa era cristã. As responsabilidades vêm junto com a posição. É muito fácil querer a posição, difícil é assumir as responsabilidades. E esses dois parecia que não estavam entendendo muito bem isso. Foram entender só depois. Se alguém quiser trocar comigo depois, só me avisar. Final do culto. Mas apesar da resposta, Jesus dizendo, tá bom, vocês vão tomar o cálice. Porém, colocar um à direita, outro à esquerda, não compete a mim. Mas já está reservado. Ou pessoa errada. Pedimos coisa errada para a pessoa errada, né? Planos frustrados. A posição de estar à direita à esquerda não é uma questão de posicional, não é assim, eu escolho quem eu quero. É Deus quem escolhe. E não é porque é meu parente ou próximo a mim. Mas para aqueles a quem Deus determinou, a vaga já está ocupada. Por aqueles a quem Deus estabeleceu. Ou seja, planos frustrados. Não sei o que passou na cabeça dos dois. Mas fique tranquilo, irmãos, nós não sabemos quem são as pessoas que vão ocupar. Pode ser você. Mas, como era de se esperar, a reação não foi somente entre eles ali. O grupo todo ficou indignado contra eles. Versículo 41. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Vocês acham que não ia ter problema, irmãos? Eles ficaram indignados, eles ficaram ofendidos com o pedido daqueles dois. E eles sabiam que eles eram parentes. Eles devem ter pensado assim, eles se aproveitaram, né? Se aproveitaram que eles eram primos. Se aproveitaram. Eu já vi, infelizmente, muita gente assumia alguns cargos, algumas posições na igreja, porque é parente do pastor. Conheço igrejas, a gente não pode falar, porque a questão de ética nem é o motivo aqui, né? Que a igreja virou um feudo. Passa de pai para filho. Né? No Antigo Testamento, filho de sacerdote, sacerdote era, porque era o sistema levítico, era hereditário. Nós não estamos mais no sistema levítico. Nós estamos na ordem de Melquisedeque. Não é mais por hereditariedade. Mas, infelizmente, ainda acontece. E as pessoas ao redor, aquelas outras que também têm a sua pretensão, também se indignam. E a indignação deles, meus irmãos, não foi por motivos nobres, não. Volta lá comigo, capítulo 9, versículo 34. Foi a segunda vez que Jesus falou sobre a sua morte. Vê que a reação deles, capítulo 9, versículo 34. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre eles sobre quem era o maior. Ou seja, entre os 12 havia uma discussão quem que seria o maior, quem seria o primeiro, quem seria o segundo escalão. Quem seria o ministro das finanças, quem seria o ministro da cultura, quem seria o ministro da fazenda, casa civil. Estavam lá discutindo lá. Eu imagino Mateus, como ele era
publicano, conhecia contabilidade, falou, não, eu sou do ministro do planejamento. Judas falou, não, eu sou da fazenda. Ele era o homem do dinheiro. E ele discutindo entre eles quem que ia ficar com a primeira posição, quem que ia ficar com a segunda posição. Não era só entre os dois. O problema é que eles se adiantaram. Se aproveitaram da condição de ser parentes de Jesus. Ainda tinha mãe para ajudar. Mães, cuidado com quando você ajuda com seus filhos. E eles ficaram indignados. O ambiente ficou pesadíssimo entre eles. O clima de animosidade entre eles fechou. E aí Jesus precisa intervir. Jesus precisa fechar esse assunto. Se Jesus estava no caminho da salvação e os apóstolos, os 12 discípulos, estavam no caminho da ambição, Jesus precisava trazer eles de volta para o caminho certo. E o caminho certo, o caminho da exaltação, não é esse. E aí Jesus apresenta o terceiro caminho. Versículo 42 a 44. Eu gosto das adversativas. Mas Jesus, olha a paciência de Jesus com esses 12 irmãos. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis o que são considerados governadores dos povos, tem-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E a quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Esses homens eram cabeça dura, viu, irmãos? Não sei se mais do que nós, mas eram cabeça dura. Jesus já tinha discutido isso antes. Ele estava fazendo revisão de assunto, revisão de prova. Era a segunda época. Não sei se tem ainda hoje, mas na minha época tinha a segunda época. É uma segunda chance. Faz o exame, não passa, tem a segunda época. Segunda chance. Veja lá no capítulo 9, versículo 36. Capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus já tinha falado isso. Já tinha discutido isso. Só que eles aprenderam a lição? Não. Então vamos fazer uma revisão de prova aqui. Traz aqui, vamos lá. Vamos sentar aqui junto. E Jesus, em várias passagens, Jesus é um pouco irônico. Né? Porque veja que ele fala assim, aqueles que são considerados governadores. Jesus está sendo um pouco irônico. Vocês estão querendo se comparar com esses caras que se pensam que são alguma coisa? É isso que Jesus está dizendo. Só porque eles têm uma posiçãozinha? Só porque eles são um pouquinho gente sim? É um tom de ironia, irmãos. E ele fala lá mais, né, que esses, veja que ele fala na primeira pessoa do plural, tem a nós, tem-nos, tem a nós, o povo, sob o seu domínio, sob o seu poder, sob a sua autoridade, que manda em você. Lucas ele é mais sucinto, né, mais objetivo nessa ironia. Veja lá em capítulo 22, Lucas 22, 25. Muitas vezes é isso que acontece, às vezes, na mentalidade do povo. Né? Mas Jesus ele disse, os reis, os povos, dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados o quê? Benfeitores. Se há uma coisa que esses governadores raramente são benfeitores. Jesus está dizendo, é com esses que vocês estão querendo se comparar? Você acha que são esses caras que eles estão preocupados com você mesmo?
Esse é o tipo de domínio que vocês estão querendo? Isso é o padrão do mundo, irmãos. Homens que amam mais as posições e a autoridade e querem ser servidos. Isso não acontece aqui no Brasil, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. As pessoas, esses caras, Jesus está falando que esses caras só querem posição para mandar, para ter status, para ter posição de autoridade, para dizer, você sabe com quem você está falando? Que no fundo, eles querem ser servidos pelo povo. E Jesus está dizendo, por isso que eu falo que ele é meio irônico, é com esses que vocês estão querendo se comparar? É com esse tipo de pessoa que você quer ser? É esse tipo de governo que você quer entre vocês? Vocês querem ser mais do que o outro? Agora, qual é o padrão do mundo? A grandeza consiste no altruísmo, no autossacrifício. Para ser grande, é preciso ser o menor e servir aos demais. É uma inversão de valores mesmo. Isso é um paradoxo. Tem um livro, inclusive, chamado O Reino de Ponta Cabeça. É um paradoxo. Para você ser grande, você tem que ser pequeno. E é interessante que hoje o mundo empresarial já tem descoberto isso, né? Hoje já existe um sistema, um pensamento, uma filosofia um pouco diferente, chamado líder-servo, né? O livro mais famoso é O Monge e o Executivo, que ele fala sobre isso. Mas Jesus já falou isso há 2000 anos atrás. É um paradoxo. Se nós queremos ser grandes, nós precisamos nos humilhar e servir aos outros. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu achei interessante. No reino de Deus, ser grande é ser servo. E ser poderoso não é ter autoridade sobre os outros, mas servir a muitos. Esse é o caminho da exaltação. Para você se exaltar, você tem que se humilhar. E humilhar como? Servindo. Esse é o caminho que Jesus está nos propondo. Esse é o caminho que Jesus estava trilhando. Como fala em Filipenses, ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo, se humilhou. E lá diz, ele serviu até a morte, morte de cruz. É o caminho que Jesus está ensinando. Mas é um caminho que ele não propõe que você faça sozinho. Lembra que no início do texto diz que Jesus ia à frente. Jesus sempre dá o exemplo. Jesus não deixa as pessoas com enigmas na cabeça, principalmente os seus seguidores. Mas ele se coloca como exemplo, ele se coloca como aquilo que você deve seguir. Por isso que eu gosto muito de Paulo quando fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Veja que Jesus fala no versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem, esse era um dos títulos messiânicos, muito usado em Ezequiel. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O caminho da salvação e o caminho da exaltação seguem juntas. O caminho da ambição segue em sentido oposto. Veja que resgate, irmãos, é uma palavra comum no grego. Significa o pagamento por um escravo. Quando alguém estava preso, seja por qualquer motivo que fosse, ou na cadeia, ou porque era escravo, para ele ser resgatado e ter a liberdade, tem que pagar um valor. Isso até hoje, né? Essa é a palavra, litron, resgate.
pagar um resgate, pagar um valor para que aquela pessoa pudesse ser liberto. Qualquer tipo de libertação que fosse. E Jesus está dizendo aqui que o preço do resgate é a vida. Por isso que ele dá a vida em resgate. Dar a vida em pagamento de uma libertação. Dar a vida em pagamento de um resgate de uma pessoa. Tirar aquela pessoa da escravidão. E Jesus diz, é isso que eu vou fazer. Esse é o exemplo. Esse é o caminho a ser seguido. E ele falou assim, não é por uns não, é por muitos. E quando ele fala por muitos, essa preposição por, em grego, significa em favor de. Ou seja, indica uma substituição. Da forma que ele está colocado, ele indica uma substituição, algo em lugar do outro. Então, esse resgate, por muitos, é um resgate substitutiva. Ele substitui aquele. Ou seja, é como se fizesse, em vez de você pagar um dinheiro, você fosse assim, olha, você liberta ele e eu fico preso no lugar dele. Eu me torno escravo no lugar dele. E é isso que Jesus fez na cruz. Ele pagou o preço de resgate em substituição a nós. Nós que devemos estar lá, mas ele ficou no nosso lugar. Jesus está dando aqui para eles qual o caminho a ser seguido. Jesus está dizendo para eles, esse é o caminho a ser seguido, esse é o exemplo que eu deixo para vocês. Não queira ser superior ao outro, não queira ser governante do outro, porque esses aí, inclusive muita gente diz que traz benefícios, né, benevolentes, esses são benfeitores, o objetivo deles não é esse, é mais de dominação. No nosso reino, no meu reino, não é assim. Quer sentar à direita, à esquerda? Não é esse o caminho. O caminho é o caminho da cruz, o caminho da salvação, o caminho da exaltação. Amém? Então esse é o Jesus nos ensinando e dando-nos o exemplo de qual o caminho que a igreja deve seguir. Sabemos que o ambiente que vivemos hoje é justamente o oposto. As pessoas querem o caminho da ambição. Mas a nossa ambição não é aqui na terra. Nossa ambição está lá em cima. Amém? Vamos colocar de pé?